Meus queridos brasileiros e brasileiras, este vídeo se refere à preparação que está sendo realizada para a fraude nas urnas em 2022. Sim, esse ano das eleições está sendo preparada uma fraude. Esse vídeo se refere às pesquisas mentirosas que começam a ser divulgadas para manipular e dominar a mente dos eleitores. Vejam esse vídeo, né, e entendam como se prepara uma fraude eleitoral e aprendam sobre a grande mentira das eleições livres, secretas e democráticas no Brasil. É sobre isso que vamos falar. Vamos falar aqui sobre as pesquisas políticas e as verdades absolutas que são enfiadas na mente dos cidadãos e cidadãs para enganá-los. Com toda a humildade, né? Mas é importante informar, isso é importante, eu tenho que fazer isso, que sou o pioneiro no Brasil. Eu não sou um dos pioneiros no Brasil, eu sou o pioneiro no Brasil na realização de pesquisas de mercado e opinião pública, como ferramenta de análise e planejamento estratégico de marketing político, né? Eu fui a primeira pessoa, o pioneiro, né, a utilizar essas técnicas de pesquisa de mercado e de opinião pública para utilização em campanhas políticas, né? Numa época em que a palavra marketing político ainda não existia. Então, eu estou dizendo isso aqui com humildade, né? Mas da altura, claro, do meu conhecimento, da minha experiência e sobretudo, da minha responsabilidade, né? Eu tenho uma responsabilidade. O conhecimento, ele pressupõe que você também tem responsabilidades em tratar, né? Em transmitir ou na transmissão do que você sabe, tá? Então, eu, com toda humildade, eu apresento essas informações, né? E aqui, obviamente, é um alerta aos eleitores, né? E eu diria aos próprios candidatos, que devem reagir, né, a esse tipo de ação, na minha opinião, totalmente antidemocrática. Vamos lá, então, meus queridos amigos e amigas. No período que antecede as eleições, né, são amplamente divulgadas pelos meios de comunicação a divulgação de pesquisas de opinião pública sobre a intenção de voto dos eleitores. E esse fato, né, a publicação dos resultados dessas pesquisas em jornais, redes de TVs, redes sociais, na internet, é apresentado à população, aos eleitores, como verdades absolutas. E essas pesquisas divulgadas jamais são questionadas. E esses resultados pré-fabricados e maquiados, digamos assim, né, não são verdades absolutas. Essas pesquisas, eu vou dizer entre aspas, pesquisas, né, são apenas e tão somente pesquisas maquiadas, como um tipo de informação ao leitor ou ao telespectador, né, quem assiste uma TV, aparece lá aqueles gráficos e tal, e tudo mais, né? De uma pesquisa realizada e tal. Mas, na realidade, tá? Essas pesquisas, digamos assim, são transformadas em peças subliminares de propaganda política partidária. Peças essas, né, que num processo selvagem e antidemocrático, direciona os votos dos eleitores, eu chamo de migração de votos, né, para os candidatos que aparentemente e de uma forma falsa e maquiada estão na frente. Eles colocam candidatos na frente e outros que dizem que não tem expressão nenhuma. Os institutos de pesquisa, me permitam eu fazer essas
coisa assim de cenas, mas os institutos de pesquisas mentem e enganam vocês, enganam despudoradamente vocês. Bom, e dessa forma, né, em todas as eleições, são repetidos os mesmos erros num jogo de poder prejudicial à população e aos cidadãos, claro, aqueles mais simples, mais ingênuos, né, que acreditam ainda nesse tipo de eleições no Brasil, tá? Eu diria assim, erros na metodologia das pesquisas apresentadas, né? Elas induzem de forma equivocada o raciocínio dos eleitores e aceitam, eles induzem os eleitores, né, a aceitarem erros como verdades absolutas, formando tendências que não correspondem à verdade dos fatos. Eles induzem o eleitorado a erros que ferem sua liberdade de pensamento e escolha. Ou, vamos resumir aqui, essas pesquisas, a forma como são feitas e a forma como são divulgadas pela mídia, todo esse processo viciam as eleições, tá? Eu diria mais, que sob as barbas, né, do Poder Judiciário, através do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, né, que é um cúmplice dessa farsa, né? As pesquisas apresentadas induzem os eleitores a acreditarem em informações falsas que não correspondem à realidade e são divulgadas de forma massiva e maciça como verdades absolutas, inquestionáveis, tá? A credibilidade, né? A credibilidade de alguns veículos de comunicação, tipo jornais, TVs, revistas, né? Porque cada um desses veículos tem a sua credibilidade. Então, essa credibilidade, né, sedimenta informações erradas e falsas no raciocínio e no discernimento dos eleitores, tá? E isso é desastroso para o processo político eleitoral. Isso atrapalha a total liberdade de escolha e as decisões, ou seja, canaliza, manipula as decisões do eleitor de forma subliminar. Essa é a grande verdade, a grande realidade. É toda uma preparação para um fraude, para uma fraude, não sei como diria isso, nas eleições, tá? É uma preparação da mente. Manipulam você. Vemos assim que as diversas pesquisas, né, que são publicadas, elas apresentam distorções, erros brutais, grosseiros, em termos de estatística e no processo da metodologia. Os divulgadores das pesquisas publicadas, né, eles tomam o cuidado, notem bem, prestem atenção nesse ponto, eles tomam o cuidado, quem divulga essas pesquisas, né, de não apresentar os valores absolutos, né, as planilhas e tabelas numéricas completas. Apresentam as pesquisas apenas em termos percentuais, dificultando a análise e comparação dos dados obtidos com informações estatísticas reais. Então, você nunca vê números exatos, ou planilhas. Você vê, tipo assim, tal candidato está com X%, eles apresentam os percentuais. Né? Tem lá um com 48%, outro com 20%, outro lá com 8%, quer dizer, os percentuais. Mas números absolutos e detalhes da metodologia, isso é restrito. Eles não apresentam isso, ok? Então eu diria o seguinte, que como especialista nessa área, né, eu afirmo assim, que as pesquisas mercadológicas, isso é importante para o pessoal de marketing político, com quem eu falo agora, digamos, tá? Então eu afirmo, eu não estou negando
a utilização dessas pesquisas e o conhecimento. Não é isso, tá? Então, para o pessoal de marketing, né, e como especialista nessa área de marketing político, eu diria o seguinte, que essas pesquisas mercadológicas, né, de opinião e tal, são importantíssimas para o planejamento estratégico de campanhas políticas. Isso é inegável, tá? E devem ser realizadas exclusivamente como suportes de informações táticas e estratégicas para os responsáveis, né, pelo marketing de uma campanha. Mas quando essas pesquisas são publicadas assim na mídia, esse é o ponto, tá? Elas passam a não se tratar mais de uma pesquisa de opinião visando somente a divulgação de informações, né? Elas se transformam numa simples peça publicitária, porque eu também sou publicitário, não é? É uma propaganda, tá? Vira uma propaganda essas pesquisas. Propaganda política, né? E com uma finalidade, né? Com uma estratégia de marketing de migração de votos. E isso é muito fácil de identificar, né? Para quem tem conhecimento na área de marketing estratégico. Isso é fácil. Se verifica só de olhar. Só de ver como o processo está sendo realizado, tanto pelos institutos de pesquisas, quanto pelos meios de comunicação e pelos candidatos, tá? Então, ao divulgar essas pesquisas num jornal, ou numa televisão, ou numa revista, né, que tem credibilidade, os resultados dessas pesquisas, tá? E os comentários e as reportagens, né, que são produzidos, né, os comentaristas e tal, eles vão induzir e direcionar os leitores ou os telespectadores. Eles induzem a quê? A aceitar, né, a aceitarem, tá, essas informações como verdades absolutas, incontestáveis, tá? E não existe verdades absolutas incontestáveis. Uma pesquisa ela só mostra um determinado momento. Isso quando bem feita, tá? Quando muito bem feita, e nisso eu sou especialista, ela mostra uma determinada situação em determinado momento, tá? Ela não pode ser utilizada para manipulação da mente e dos corações dos eleitores, tá? Aliás, vou citar uma coisa aqui, a própria legislação eleitoral, né, ela orienta abrindo aspas, digamos assim, que o voto deve ser opção racional, tá? A propaganda ela deve respeitar a incolumidade pública, né, sem ter a intenção de criar estados mentais, emocionais ou passionais, tá? Isso daí você pode pesquisar na lei número 4.737/65, tá? No artigo 242 e na resolução do Tribunal Superior Eleitoral, número 23.457/2015, é o artigo 6º. Então diz que enfim, traduzindo, e em palavras simples, que a própria legislação diz que o voto tem que ser uma opção racional, ele não pode ser manipulado, tá? Não pode ter criação de estados mentais, emocionais ou passionais, está na legislação eleitoral, ok? Bom, obviamente, né, claro, a divulgação de resultados de pesquisas em véspera, das eleições, né, induz, altera e manipula estados mentais, racionais e emocionais. Ou seja, as pesquisas, da forma como são produzidas e divulgadas, elas ferem a legislação eleitoral sobre as barbas do Poder Judiciário e do Tribunal Superior Eleitoral, incompetentes nessa área. Tá? Nessa área específica, eles são incompetentes, porque eles não entendem
de propaganda subliminar, eles não entendem de pesquisa de mercado, eles não entendem de estatísticas, entende? Eles seguem os gurus. E quem são esses gurus, não? Reflitam nisso, tá? Quem orienta, né? Né? Tudo bem? Bom, continuemos o nosso diálogo aqui, tá? Bom, eu diria assim, tá? Resumindo assim, que a pesquisa maquiada, né, como informação ao leitor ou ao telespectador, na realidade ela se transforma em uma peça subliminar, né, de propaganda político-partidária. Tá? Eu estou só reafirmando esse ponto, que esse ponto é importante vocês gravarem isso, tá? E nesse momento dessa indução, a ideia dessas pesquisas vai eliminando, né? O processo vai eliminando sumariamente candidatos que estão iniciando suas campanhas, tá? Num processo selvagem e antidemocrático, tá? É antidemocrático, isso é antidemocrático, tá? Ou seja, isso é uma ditadura que se impõe ao eleitor sem ele perceber, é um domínio de mente, tá? Bom, então dessa forma, então se forma um direcionamento, né, dos votos dos eleitores, que eu chamo de uma migração de votos, tá? Ninguém gosta, obviamente, de votar, de apostar em cavalo que está perdendo, perfeito? Em Jockey Club, você vai jogar no cavalo que provavelmente você acha que está ganhando ou que está chegando, certo? Se eles dizem que o cavalo não é bom de corrida, você vai falar quem é o menos pior, né? Ah, eu queria votar nesse, mas esse aqui ele vai perder, e essa informação está vindo de pesquisas falsas. Isso é falta de tudo, falta de caráter isso aí. É uma irresponsabilidade dos profissionais que atuam nessa área e se prestam a essa vergonha, tá? A essa cafajestice. Isso é antiprofissional, tá? É pegar o diploma e não dá nem... Me perdoem o termo, eu sou descendente de calabrês do sul da Itália, às vezes eu falo besteira, mas isso aí, esses diplomas desses caras não dá nem para limpar o cu. Não serve nem para limpar o cu, tá bom? Esses diplomas desses profissionais, desses mal profissionais, que se vendem por dinheiro e traem a pátria, traem os eleitores, traem as pessoas. Sem dizer desses outros filhos da puta que estão fodendo o Brasil, tá? Então, depois desse arroubo, assim, de antiprofissional da minha parte aqui, né, nesse momento, vocês me perdoem isso, mas realmente, gente, eu quisera não ter conhecimento, seria mais fácil eu não ter nenhum conhecimento, ser um ignorante. Mas a partir do momento que você tem conhecimento e a responsabilidade de transmitir esse conhecimento, é complicado, gente. É muito complicado, meus queridos brasileiros e brasileiras. Ou você se omite totalmente, ou você fala e põe a cara para bater. E eu detesto fazer vídeo. Eu gosto de escrever, eu não gosto de vídeo. Mas eu tenho necessidade de dizer isso. Bom, como eu sempre digo em meus artigos e agora em vídeos, né? Eu creio e sempre tive essa convicção que o poder judiciário, né, para mim, dentro dos meus valores, é a última reserva moral de um país. Ou seja, a justiça. Então, com todo o respeito que eu tenho ao poder judiciário, né, e a extensão desse poder, no caso a justiça eleitoral, digamos assim, né, eu diria assim que nesse caso específico das eleições, envolvendo atualmente sistemas informatizados,
de urnas eletrônicas, né? E mesmo em termos de comunicação social, em termos de publicidade, em termos de marketing, técnicas de manipulação de massas, né? Eu diria que o poder judiciário, através da justiça eleitoral, especificamente nisso que eu estou dizendo, né? Ele é irresponsável e incompetente nessa área, tá? E não e esse poder judiciário ele não dispõe de meios, né? Não tem conhecimento e experiência para analisar e identificar esse tipo de manipulação de informações e da liberdade de pensamento e decisão dos eleitores. Em minha opinião, com a experiência que eu tenho, com toda a humildade, né? Eu diria o seguinte, que o poder judiciário eleitoral nomeia pessoas, né, com conhecimento, experiência, comunicação social e marketing para auxiliar nesse tipo de crime eleitoral, tá? E crime eleitoral porque está previsto na legislação eleitoral, quer dizer, de impedir, né, o direcionamento da consciência e decisão do eleitorado, né? Então, ou ele proíbe, né, a divulgação de pesquisas, né, através da mídia durante o período eleitoral, que antecede as eleições, tá? Então, ou ele contrata pessoas especializadas, coisa que não será feito, tá? Com certeza, ou ele proíbe as pesquisas antes das eleições. Nenhum tipo de pesquisas. Essas pesquisas eleitorais são peças publicitárias, de propaganda política partidária, tá? E nada disso será feito. Essa é a grande realidade, tá? Então, na minha opinião, infelizmente, é a minha opinião, né, que no Brasil o Poder Judiciário, o TSE, né, nada faz nesse sentido e é totalmente conivente e cúmplice, né, desse sórdido e mentiroso sistema, tá? É a minha opinião, tá? Então, isso tudo que eu expliquei, informei, tá? E somado a um sistema eleitoral com urnas eletrônicas, que eu já expliquei em outros vídeos, né, em diversos artigos, né, um sistema com urnas eletrônicas, vou resumir aqui, porque não se trata de falar nisso agora, nesse momento, mas é um sistema totalmente, com total impossibilidade de auditoria séria, tá? Antes, durante e depois. Eu já expliquei isso em outros vídeos, tá? Em outros artigos. Então, com tudo isso somado, pessoal, eu pelo menos, eu posso estar equivocado, quiser estar equivocado, mas eu já sei os resultados das eleições de 2022 no nosso querido e amado Brasil. Eu já sei, tá? O tempo dirá, ok? Então, eu concluo assim, meus queridos irmãos e irmãs, tá? Nós não podemos perder nunca a esperança, temos que continuar, temos que fazer a nossa parte, eu estou fazendo a minha parte aqui, não denunciando, mas orientando, explicando, passando com toda a humildade parte do meu conhecimento, até para a justiça eleitoral, tá? Mas, de verdade, como eu sempre escrevo nos meus artigos, né? Nada de novo no front, ok? Tudo continua como antes no quartel de Abrantes, tá? Nada de novo no front. Eu já vi esse filme desagradável muitas vezes. Então, deixo aqui o meu abraço, tá? E a esperança de que os nossos netos, bisnetos e sei lá o que as novas gerações possam, talvez um dia, viver um mundo e um Brasil melhor do que nós vivemos, no nosso querido e amado Brasil. Deus abençoe e proteja todos vocês. Um abraço forte com muito carinho. Obrigado.